Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Marta Moitinho Oliveira, Sónia Sapage. Eu sou Helena Pereira e este é o antepenúltimo Poder Público da série das legislativas. A campanha está na reta final e a sensação de que tudo pode acontecer é cada vez mais real. As imagens televisivas mostram banhos de multidão no PSD, mas também mostram um líder a ser levado em ombros no PS. Tudo indica que os últimos dias vão ser muito importantes, até porque o número de indecisos continua a ser muito elevado. São José, nas últimas horas foram marcadas por um discurso de Pedro Nuno Santos, não falou de António Costa, nem da TAP, nem da Geringonça, mas foi muito aplaudido e foi um discurso mais ideológico do que é normal em tempos de campanha. Como viste este discurso de Pedro Nuno Santos, que pode ser um dos sucessores de António Costa? eu vi com normalidade o discurso, porque embora não seja normal em campanha uns discursos provavelmente mais ideológicos, Pedro Nuno Santos costuma fazê-los. Nas últimas legislativas em Aveiro isso aconteceu, no comício com o líder. E penso que Pedro Nuno Santos depois passou por cima da TAP, que é um assunto que é importante e que é da tutela dele. Falou do seu sucesso na recuperação da ferrovia em Portugal e nas tentativas de um investimento que o seu Ministério e o governo de António Costa, a que ele pertence, está a fazer. E fez um discurso dentro do tom normal que nos tem habituado do ponto de vista ideológico, que é um tom social-democrata, de defesa da igualdade social, em rejeição de uma sociedade que apenas se baseia no mérito e, portanto, cria reguladores sociais e elevadores sociais para todos, que é o ideário dele, e creio que marcou o seu campo, como tem feito desde 2018, em que manifestamente está a construir um espaço dentro do PS para um dia que acabe o ciclo de poder de António Costa, mais tarde ou mais cedo, já a seguir às legislativas, se o PS perder, ou mais tarde, se candidatar à direção do PS. Aliás, eu acho que esta ação de campanha, este discurso de Pedro Nuno Santos vem na sequência da arruada em Aveiro, aqui há uns dias, em que ele, até para criticar o Rio e aparentemente estar a defender António Costa, ele teve disse uma saída com muita piada. O doutor Rui Rio, se tem assim tanto medo de mim que sou o bicho-papão, vote no doutor António Costa, como quem diz, para o doutor António Costa não se demitir e eu não subir. Mas no fundo, o que esta aparente declaração de apoio a Costa não foi mais do que dizer, meus caros, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui, eu sou a alternativa e o sucessor de António Costa. Foi isto, não é? Portanto, quem não quer que António Costa se vá embora, ou quem tem medo de Pedro Nuno Santos, vote António Costa, foi o que ele disse, mas eu estou aqui à espera. E foi o que ele fez ontem. Exatamente. Hoje, no Público, a Margarida Gomes escreve que se Rio ganhar as eleições vai ter um governo curto, com 15 ou 16 ministérios. António Costa também já tinha dito que se ganhar fará um governo mais pequeno do que aquele que tem atualmente, que é, aliás, o maior que já tivemos. Quanto mais pequeno, melhor, Marta? Parece que sim, pelo menos em mistérios. Então, eu acho que isto começa portanto, Rui Rio introduz esta questão que não é de agora, ele já tinha falado disto anteriormente, penso que um bocado por pressão dos seus concorrentes diretos à direita, porque tanto a Iniciativa Liberal como o Chega e o CDS, eu penso que não tanto, não me recordo bem se colocou esta questão, têm frisado muito a necessidade de redução do Estado. E, portanto, esta questão é um ponto importante para ele também, de certa forma, arrebanhar aquela parte do eleitorado.
Para António Costa, esta também é uma questão muito importante, porque António Costa foi muito criticado desde 2015, desde o primeiro governo, quando conseguiu a marca de ter o maior governo de sempre. Nós, na altura, que há uns tempos atrás, quando António Costa falou também da necessidade de fazer um governo mais ágil, porque, entretanto, quer voltar a uns números mais normais, que anda na casa dos 50 e tal governantes, num total de ministros e secretários de Estado, fizemos um trabalho que explicava um bocado esta diferença entre os governos grandes e os governos pequenos. Porque, na verdade, o número de ministérios, independentemente do governo ser grande ou pequeno, o número de ministérios nunca muda muito. O número de ministérios anda à volta de 15, 16. O que muda depois é a quantidade de secretários de Estado, e é isso que transforma um governo em maior ou mais pequeno, mais secretários de Estado ou menos secretários de Estado. E nesse trabalho que nós fizemos, foi feito pela Liliana Borges, havia uma explicação muito interessante que tinha a ver com a filiação política dos ministros que fazem parte do governo, em que o politólogo António Costa Pinto explicava que os governos que têm mais ministros independentes têm tendência para, nesses ministérios onde estão os ministros independentes, terem mais secretarias de Estado, que são secretários de Estado da confiança política do primeiro-ministro e que servem, digamos assim, para controlar de alguma forma o independente que está à frente desse ministério. E é isso que fazia a diferença. E, portanto, para ter um governo mais curto, ou seja, focado nos tais 15, 16 ministérios que nunca muda muito, e com poucos secretários de Estado, vão ter que lá pôr o aparelho todo. Pronto. Tem que ter os homens da confiança. Os homens e as mulheres, claro. Exatamente, os homens e as mulheres. Claro. O que eu acho que pode introduzir aqui algum ruído, neste caso concreto, estas eleições, em que, como tu dizias, inicialmente estão mesmo muito renhidas e ninguém arrisca dizer o que é que vai acontecer no dia 31, é que se forem governos de coligação, se à esquerda ou à direita forem mesmo governos de coligação e tiver imagina se ganhar Rui Rio e tiver de facto de dar pastas ao CDS ou à Iniciativa Liberal, isto acaba por ser um objetivo muito difícil de cumprir, porque assim como aquilo que a Marta estava a dizer é verdade, a história de se tens um ministro independente, tens mais secretários de Estado para controlar, também costuma acontecer quando há ministros de outras cores políticas. Imagina, num governo PSD-CDS, se o ministro é do CDS, depois os secretários de Estado tendem a ser de outra cor e tende a haver ali uma compensação. Se há um novo equilíbrio para fazer, não é? Sim. Pronto, eu acho que no dia 31 também pode haver esse novo equilíbrio para fazer e depois estas promessas são difíceis de cumprir. Exatamente. Mas nós cá estaremos também para avaliar. Vamos tomar nota, exatamente, e voltar a esse tema mais tarde. Sim. Sim. Olha, continuando contigo, Sónia, o dia de hoje foi marcado, hoje foi a grande notícia pelo regresso de Jerónimo de Sousa à campanha, depois de uma série de dias ausente devido a uma operação, a uma estenose na carótida. Que balanço fazes da prestação dos seus dois substitutos, João Ferreira e João Oliveira? Olha, antes disso, dizer duas coisas. A campanha, no caso de Jerónimo, ficou marcada por dois momentos. Um momento em que ele sai e um momento em que ele regressa, que, ao que lia em vários sítios, foi um regresso emotivo. Ele ainda não está a 100%, portanto ainda está um pouco fragilizado, mas acabou por ser muito bem recebido, porque o eleitorado tinha saudades, queria recebê-lo bem e foi emotivo. Sobre o balanço deles os dois, em relação a João Ferreira, não há propriamente um balanço muito grande a fazer, porque... Também teve alguns percalços. Ele teve o azar de, no dia em que, a seguir ao primeiro dia de campanha, acaba por testar positivo e logo na manhã do dia seguinte nós percebemos que ele não pode continuar com a campanha e tem de ser substituído. Entrou depois novamente no fim, mas não teve tempo suficiente, creio eu, para se desenvolver como líder, entre aspas, da campanha da CDU. Portanto, é um balanço um pouco mais difícil. Em relação a João Oliveira, que acabou por estar os outros dias todos, ele é cabeça de lista por Évora. De acordo com, por exemplo, a nossa última sondagem, ele corre o risco de não ser eleito, mas curiosamente eu acho que teve uma prestação muito positiva nesta campanha. Portanto, o balanço que eu faria da atuação dele é positivo. Ele deu-se a conhecer bastante como houve quem descrevesse a sua bonomia alentejana, a forma de falar. Ele entrou bem na campanha, eu ouvi muitos elogios por parte dos comentadores nas redes sociais, etc. Como Jerónimo tem um jeito muito afável, não é? É um jeito afável, exatamente, isso tudo transpareceu. As pessoas simpatizam.
nós estávamos habituados a vê-lo no Parlamento, que é muito mais formal, é um ambiente muito mais formal. Ele já fez outras campanhas, obviamente, mas nunca tinha estado nesta posição. Depois eu acho que houve um momento particularmente positivo para ele, o que ajudou muito na sua campanha foi quando ele foi ao programa do Ricardo Araújo Pereira e que contribuiu ainda mais para essa imagem de alentejano engraçado e afável, mas o que eu queria dizer é que isto é mesmo só uma questão de estilo, ele é diferente, se calhar Jerónimo ao início também já foi bastante assim, mas o discurso é o mesmo, não é? Não houve ali, em momento nenhum da campanha dele, uma diferença na mensagem, um refrescamento, esse lado não existiu. Mas eu acho que, apesar de tudo, sendo nomes que se falam para o futuro da CDU, eu acho que se isto era um teste, ele particularmente passou com distinção. Com distinção. Está certo. Por hoje ficamos por aqui. Voltamos ainda amanhã e depois no outro dia com mais a nossa última sondagem público Antena 1 e RTP. Portanto, continua a acompanhar-nos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.